Se você tem entre 14 e 24 anos, não sabe o que é melhor para começar a vida profissional, começar como aprendiz ou estagiário, calma, eu fui os dois e nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre um e outro. Você está assistindo ao canal Igor Piccoli. O episódio de hoje é sobre a diferença entre jovem aprendiz e estagiário. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Igor Piccoli, caso você não me conheça ainda, e hoje em dia eu trabalho como programador, mas eu já fui aprendiz e estagiário. Eu criei esse canal com o objetivo de ajudar e servir como inspiração para pessoas que estão querendo ingressar nesse gigantesco mundo que é o mercado de trabalho. E eu também vou dar dicas para você ser mais produtivo e ir evoluindo na carreira. Então eu vou aproveitar essa introdução também para falar que eu criei um grupo no Telegram que é exclusivamente para quem quer ser aprendiz ou estagiário. Lá a gente pode trocar uma ideia, pode conhecer pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, e quem for contratado pode falar lá no grupo, todo mundo vai ficar muito feliz provavelmente, e pode trocar experiências um com os outros. Essa é um teste, vamos ver se vai dar certo, eu espero que dê. Se você tem interesse, então, clica no primeiro link da descrição, que vai ser o grupo do Telegram, beleza? Te espero lá. E também, eu coloquei algumas perguntas no final do vídeo, então se você tiver dúvidas, se eu não responder elas no final do vídeo, você não esquece de comentar aqui embaixo, que eu vou responder o máximo de pessoas possível. Não esquece de deixar seu comentário, não fique com dúvidas. Parte 1. A vida de aprendiz. Então eu vou falar um pouco sobre a vida de aprendiz aqui no Brasil, porque não tem outro lugar. Então, o Jovem Aprendiz, ele é um programa do Ministério do Trabalho. Então ele serve justamente para facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Então você não precisa ter experiência, não precisa. Muita gente me pede, tá Igor, eu nunca trabalhei na minha vida, como que eu vou entrar no mercado de trabalho? Porque muita empresa pede experiências anteriores, mas não faz sentido no aprendiz. É justamente para você ter a primeira experiência profissional. Então se você nunca teve experiências profissionais, cara, aprendiz é o que mais faz sentido para você, se você tem entre 14 e 24 anos. Então a lei, ela determina que as empresas de médio e grande porte tenham entre 5 a 15% das suas vagas destinadas a aprendiz. Então uma dica que vale ouro é você mirar nas empresas que são grandes, tem muitos funcionários, por exemplo, supermercados, bancos, até empresas do governo como o Correio, eles abrem direto vaga para aprendiz. Então esquece ir numa empresa aleatória, por exemplo, uma loja de roupas que não é de marca, né, porque, por exemplo, a Riachuelo, ela é uma empresa grande, mas uma empresa de roupas menores da esquina não faz sentido, eles não vão te contratar. Então não perde tempo com essas empresas menores e foca nas maiores, você vai ter muito mais chance. Então, para você ser contratado como aprendiz, você precisa ter carteira de trabalho. Se você não sabe como fazer uma carteira de trabalho, o próximo vídeo é sobre isso. Talvez enquanto você esteja assistindo esse vídeo já tenha saído aqui no canal, então eu vou deixar o link aí embaixo também. Identidade, CPF e comprovante de residência. Tens o que é necessário para esmagar a concorrência. E vale lembrar que você também tem que estar devidamente matriculado em uma instituição de ensino, por exemplo, a sua escola. Você tem que estar pelo menos entre o ensino fundamental, o médio e a faculdade. Você não pode não estar estudando. Eles vão exigir isso de você. Vamos falar de dinheiro agora, bufunfa. A média salarial do aprendiz, ele gira em torno de 700 a 763 reais. Eu não sei como tá hoje, mas na época que eu era aprendiz, eu ganhava 670 bruto. No final, sobravam 611 para eu gastar. Mas isso depende muito de região e depende muito da empresa. Teve amigos meus que ganharam 500 reais, mais vale alimentação, tudo varia. Essa é a média do Brasil. Uma pergunta que eu recebo muito é se uma pessoa pode ser menor aprendiz ou jovem aprendiz mais de uma vez. E a resposta é sim, você pode ser mais de uma vez, desde que você esteja devidamente matriculado em uma instituição de ensino, tenha entre 14 e 24 anos. Tendo isso, show de bola, tudo certo. Mas e aí, Igor, como que eu vou procurar uma vaga de aprendiz, sendo que eu não sei onde eu vou? Eu tenho que ir direto na empresa? Tenho que ir direto numa unidade de ensino, Senac? Eu vou te contar uma história agora. Calma aí, senta aí que eu vou te contar uma história. Senta que lá vem a história. Story time! Eu tinha meus 16 anos, eu tava no ensino médio, mais precisamente no terceiro ano do ensino médio, até que eu quis mudar de vida. Eu não quero mais depender dos meus pais pra comprar alguma coisa, e eu quero ter uma certa liberdade. Então, eu fui buscar como eu poderia fazer isso. Coisa que me veio à cabeça é, tá, preciso trabalhar, mas como? Então eu sabia da existência do Jovem Aprendiz, e eu fui buscar opções pra conseguir ser Jovem Aprendiz. Mas uma pena que esse canal não existia na época, então eu tive que descobrir tudo manualmente. O que eu fiz? Eu fui em vários lugares,
inclusive no CEE, que é onde você pode cadastrar seu currículo, que eles vão falar pra você se você foi chamado ou não pra uma vaga de aprendiz. Spoiler, eu fui lá, nunca me chamaram até hoje, faz 4, 5 anos, mas eu também fui no Senac. A caminho do Senac, tava lá, andando, e era longe, era muito longe, mas começou a pingar. Então eu comecei a andar mais rápido, eu precisava chegar no Senac antes que a chuva chegasse também, porque, meu Deus do céu, imagina chegar lá ensopado, que vergonha. E aí eu comecei a andar, mas parecia que cada vez que eu andava, começava a pingar mais. Então, eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, cara, Deus disse, não é hoje. Não é hoje que você vai conseguir uma vaga. E caiu o mundo em cima de mim. E eu tava ensopado. Ainda bem que eu não tinha levado no currículo, porque senão ia ficar umas folhas molhadas, cara. Nossa, que desastre. Mas eu cheguei no Senac, me abriguei num teto que tinha lá, e eu vi que já tinha umas turmas andando por lá. Então, era uma turma de aprendizes. É longe de casa, tô molhado, tô na chuva. Cheguei até aqui, eu não vou deixar barato, né? Já tô aqui, eu já vou entregar o meu currículo imaginário, porque eu não tinha levado. Mas eu vou falar com alguém, eu vou dar um jeito e eu vou ser aprendiz. Então, eu entrei, molhado, nossa, tava um desastre, cara. Eu falei com uma moça e eu pedi pra ela, moça, como eu faço pra ser jovem aprendiz? Posso cadastrar meus dados aqui, vocês me chamam? E ela me disse, você precisa ir primeiro numa empresa, pra ir depois eles te caminharem pra cá. Então manda teu currículo para empresas, e não pro Senac, não pras instituições. É o famoso, faça o que eu digo, não faça o que eu fiz. E não vai direto no Senac, não vai direto numa empresa dessas, não vai direto numa unidade de ensino, porque não vai dar bom pra você. Parte 2. A vida de estagiário. Basicamente, o estágio ele serve para você colocar o que você estuda na sala de aula no mercado de trabalho, para você viver na prática, para você ter uma vivência numa empresa que já está estabelecida no mercado. Então, quem pode concorrer a uma vaga de estágio? Então, temos algumas regras básicas. Diferente do aprendiz, você tem que ter no mínimo 16 anos para se tornar um estagiário. E sabe quanto que é o máximo? Não. Nem eu. Ele é ilimitado, aparentemente. Então, se uma pessoa de 58 anos quiser fazer estágio, pode. A menos que você tenha um RG, um CPF e também que você esteja matriculado em uma instituição de ensino. Isso é importante. Então, ele é pensado em estudantes que estão querendo ingressar no mercado de trabalho. Então, você vai estar em sincronia o estágio com o curso que você está fazendo. Em paralelo a isso, você precisa tirar boas notas e que a faculdade não atrapalhe o estágio e vice-versa. Eles têm que estar juntos. Existem alguns tipos de estágios que são diferentes uns dos outros. Eu vou comentar agora sobre dois específicos, que é os obrigatórios e os não obrigatórios. Então, muitos cursos nos últimos períodos obrigam você a fazer um estágio. Às vezes, pode ser que seja não remunerado também. Acontece. Esse seria o estágio obrigatório. O não obrigatório é quando você decide ir atrás de um estágio. E ele não tá na grade curricular. Então, você pode se formar sem fazer um estágio. Diferente desse último que eu acabei de falar. A carga horária do estágio, ele é de 6 horas, normalmente. Mas você pode pedir para diminuir um pouco, caso você tenha uma semana de provas, por exemplo. Porque como o estágio, ele conversa com o seu curso, então, se você tá em um período assim mais difícil, que você precisa estudar, você pode diminuir a carga horária dele sim. Então agora eu vou falar um pouco da duração do estágio. Ele pode ser feito em contratos de 6 meses e ele pode chegar no máximo a 2 anos. Mas você pode fazer vários contratos de 6 meses até chegar a 2 anos, no máximo. Então quando você assina um termo de compromisso de estágio, você não está categorizado dentro da CLT. Você não recebe os benefícios normais de carteira assinada, mas infelizmente é assim que funciona para estágio. Então agora eu vou falar quantas pessoas precisam estar trabalhando numa empresa para ter uma vaga de estágio. De 1 a 5 funcionários, você pode ter um estagiário na empresa, então de 6 a 10 até 2 estagiários, de 11 a 25 até 5 estagiários e acima de 25 funcionários até 20% de estagiário. Então, para você ter uma ideia, na hora de enviar seu currículo de estágio, para qual tipo de empresa você quer, se já tem um estagiário e tem tantos funcionários, você faz essa matemática e sabe se você vai poder ser contratado ou não em uma empresa. E por fim, o estagiário pode ser que seja efetivado na empresa se teve um bom resultado. Então a sua experiência como estagiário pode te render um emprego CLT normal, 8 horas por dia, caso você queira, né? Vai muito da sorte e vai muito da empresa se ela quer te contratar ou não. Então, mais do que sorte, é esforço. Se esforce um pouco, que pode ser que você seja contratado também. Perguntas. Qual a diferença de carga horária? Então, a carga horária para aprendiz é de 4 horas por dia. Então, no total seriam 20 horas semanais, mas ele é um pouco diferente do estágio, porque você vai ter 2 dias na semana separado para fazer o curso, o que a empresa vai te pagar. No caso, para ir pro Senac, por exemplo. Pode ser que o seu seja em outro lugar. Então, você vai ser pago para estudar. Isso que eu acho mais fenomenal do aprendiz. Você vai ser pago para estudar. Tem gente que não valoriza isso. Tem gente que paga para estudar, mas ser pago para estudar é outro. Então, isso é para o aprendiz. Para o estagiário, carga horária é de 6 horas
mas não tem curso, então é 6 horas por dia mesmo. Pode variar entre turnos diferentes, né? O aprendiz também. Então você pode tanto começar... Eu começava às 8 da manhã e terminava às 2h15 da tarde, mas também tem gente que começa às 10 da manhã e vai até às 5, então pode variar. E como aprendiz, eu trabalhava da 1h30 até às 5h30. Então, pra você ter uma ideia de como que funcionava minha vida e minha rotina quando eu era aprendiz e estagiário. Qual o vínculo empregatício? Então, o vínculo empregatício do jovem aprendiz, ele é CLT, então ele tá em conformidade com o governo em várias questões, você tem que pagar INSS, por mais que você não queira às vezes. Então, você vai ter que pagar os impostos, mas, em compensação, isso já conta para aposentadoria, é carteira assinada, então existem essas vantagens. Os estagiários é um pouco diferente, não existe carteira assinada, então você não vai precisar de carteira assinada, e é só feito um contrato de trabalho. Você ganha teu salário normal, e não tem nenhum desconto do governo, e você às vezes pode ganhar um vale-transporte, alguma coisa do tipo, mas não é vinculado com a carteira assinada. É preciso ter quantos anos para trabalhar? Então, para o jovem aprendiz, como eu falei anteriormente, você precisa ter entre 14 e 24 anos, e para ser estagiário, você precisa ter no mínimo 16, e o máximo é quanto você tiver, ou quanto, sei lá, você consegue chegar. Quanto ganha? Então, o salário do aprendiz tem todo um cálculo, você ganha conforme as horas trabalhadas, também em repouso, isso conta sábado e domingo, e tudo isso faz um cálculo que vai fazer o quanto você ganha. Então, depende muito do lugar, sabe? A média, vamos dizer que é 653, mas ela varia. Isso é no ano que eu tô gravando agora, que é 2021, o salário sempre aumenta, então o salário do aprendiz aumenta junto, conforme essas mudanças acontecem. Então, depende muito do ano que você está assistindo. E o estagiário, ele depende muito. Você pode tanto pegar um estágio remunerado, quanto não remunerado. O não remunerado, o título já diz, você não vai ganhar nada, e o remunerado varia muito conforme você concordar com a pessoa que está te contratando. Eu ganhava um salário mínimo na época, em 2019, isso era 958, mas eu também ganhava um vale-transporte, e no total ficava uns R$1.050, R$1.100, então isso como estagiário, mas depende muito do lugar que você vive, então não tem como eu te dar um número exato. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa um like e envia para aquele amigo que não sabe a diferença entre aprendiz e estagiário. Você vai ajudar muito ele, eu tenho certeza. E não esquece também de ir lá no Telegram do canal, que provavelmente você vai achar mais pessoas que estão querendo a mesma coisa que você. Então dá para bater um papo, fazer networking e trocar uma ideia com essa galera. Então, para encerrar o vídeo, eu só quero comentar que hoje, o dia que tá saindo esse vídeo, é aniversário do canal de 1 ano. Eu tô, inclusive, com a mesma camiseta que eu gravei o meu primeiro vídeo, que é o do currículo. E, cara, fenomenal, né? Começando agora a segunda temporada aqui do canal. E vamos tentar fazer 23 vídeos. Eu não vou dizer que eu vou tentar, eu vou conseguir dessa vez. 53 vídeos até dia 30/3/2022. Provavelmente uma quarta. Toda quarta, 6 horas, vai ter vídeo aqui no canal. Eu prometo, dedinho. Então não esquece de vir toda quarta-feira, 6 horas, aqui no canal. Vai ter conteúdo novo. Podemos fazer também lives esporádicas, conversando sobre aprendiz, sobre estágio. Podemos falar sobre qualquer coisa do mundo do trabalho, sobre produtividade em lives aleatórias que podem acontecer aqui no canal. Então, se você tem interesse, deixa um comentário aqui embaixo. Vai ser muito show de bola se tiver mais pessoas querendo. As lives nunca vão ficar salvas aqui no canal, então vai ser um momento pra gente conversar, trocar uma ideia e depois ele vai pro além. Então, eu vou abrir essas lives periodicamente aqui no canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo que você pode ser a próxima pessoa que vai levar os créditos sobre a sugestão nos próximos vídeos. Agora a gente tem créditos aqui no canal porque não sou eu que faço todas as coisas que nem eu fazia aqui no canal. Então agora tem mais pessoas, eu acho 100% justo dar os créditos. É isso aí, muito obrigado. Até semana que vem, às 6 horas. Falou!